Vou começar aqui a apresentação. Eu fiquei com o capítulo do livro a respeito da geoquímica dos fósseis. Logo de início ele fala a questão da energia e da matéria, que a matéria ela circula, mas a energia ela é unidirecional. Ela é usada pelos organismos e é convertida em calor, e esse calor ele vai ser perdido pelo ambiente, para o ambiente. No início do capítulo também ele conceitua o conceito da biogeoquímica, que é o estudo das trocas de materiais entre os seres viventes e os não viventes. E logo a seguir ele começa falando dos ciclos biogeoquímicos globais, começando pelo ciclo do carbono. O CO2 ele vai ser fixado pelos seres autotróficos fotossintetizantes e vai formar a matéria orgânica, que é o carbono orgânico. Com isso, ele vai sofrer oxidação para gerar energia para os seres aeróbicos. E como produto, há a formação de CO2 novamente, que ele vai voltar para o ciclo, e da água. O ciclo do oxigênio. O oxigênio ele tem dois isótopos, o O16, que é mais leve, e o O18, que é mais pesado. Na água dos oceanos há muito O18 e na superfície é encontrado o isótopo mais leve, que é o O16, isso por conta da evaporação, que ele precisa ser leve para poder evaporar. Quando essa água evapora, o vapor d'água na nuvem ele precisa ser enriquecido para ganhar peso e condensar. E aí aí dá a primeira queda da chuva, que tem uma composição de oxigênio parecida com a do oceano, que é a O18. Depois disso, há um empobrecimento de O18 nas nuvens, na direção do continente e na direção polar, então ele se torna O16. E isso explica por que o gelo nas regiões polares é muito rico em O16, quando comparado às águas continentais de baixa latitude. Com isso também, por causa dessa diferença de isótopos, de ter O18 numa parte do planeta e O16 em outra, é possível saber a respeito do ambiente que os animais viveram pela presença desses isótopos nos fósseis. Então, fazendo datação de oxigênio nos fósseis, dá para saber onde esses animais viveram. No ciclo do nitrogênio, as cianobactérias e as bactérias anaeróbicas, elas obtêm o nitrogênio molecular, que é o N2, da atmosfera, e reduz eles a aminoácidos. Esse processo é o processo da fixação do nitrogênio e ele vai ser usado pelos vegetais superiores. Como dá para ver aqui, o N2 molecular ele vai ser nitrificado e fixado pelas bactérias fixadoras. Os organismos fixadores são principalmente os que possuem relação simbiótica com essas plantas aqui superiores. Elas decompõem a matéria, essas bactérias decompõem a matéria, produzindo amônia, e a amônia faz com que o nitrogênio ele volte aqui para o ciclo do nitrogênio, ele volta sendo nitrogênio molecular. No ciclo do enxofre, o sulfato, que é o SO4, ele vai ser reduzido pelas plantas autotróficas e incorporado às proteínas. Quando os organismos morrem, eles são... Aí outra forma também de ter esse sulfato quando os organismos morrem, que eles vão ser decompostos pelos organismos heterotróficos e vão se desprender na forma de gás sulfídrico, que é o H2S. Uma parte desse gás ele vai ser convertido em sulfato pelas bactérias sulfurosas e as bactérias anaeróbicas elas vão reduzir o sulfato e as aeróbicas oxidam o sulfato, liberando o fosfato. O fósforo. Aí já no ciclo do fósforo, o fósforo ele é encontrado nas rochas, no solo, em lagos e rios, e também na água marinha. Além disso, ele é essencial para a formação dos ácidos nucleicos e para a produção de energia, de ATP.
E os micro-organismos, eles estocam o fósforo na forma de fosfato dentro das células. Então, ele é encontrado de forma formando um componente diferente na célula. Agora, falando um pouco sobre a interação dos processos sedimentares com esses ciclos biogeoquímicos, ele fala dos processos físico-químicos nos sedimentos, né, o que acontece no sedimento. Então, as partículas elas vão ser acumuladas no ambiente, né, e vão ser soterradas e compactadas. A precipitação de minerais reage com essas partículas acumuladas, levando à cimentação. E a cimentação ela vai passar por vários processos químicos que a gente conhece como diagênese. Na diagênese também há a compactação, né, do material, como eu falei, a cimentação. Além disso, também tem a difusão molecular, a transformação do material orgânico e inorgânico, e tem a dissolução de íons, que é a troca de íons. Além disso, também há um conceito que chama eodiagênese, que é a mudança que ocorre durante o soterramento, levando em consideração um pouco os métodos de profundidade. Isso questão parâmetros de centímetros. Onde a temperatura não influencia a transformação de sedimento e os poros dos sedimentos estão completos por água. Isso leva a uma melhor preservação dos componentes bióticos, ou seja, vai ter uma conservação de fóssil ali muito, muito melhor. A transformação dos materiais orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos são os ciclos que eu havia falado mais em cima, e os materiais orgânicos são esses de baixo, esse ciclo da matéria orgânica. Então tem o alimento, que o alimento ele vai ser usado como refeição, né, para nós humanos ou os animais que caçam. Como produto, além da energia, vai ter restos alimentares, que pode ser encaminhado para o lixo, ou pode virar compostagem. Essa compostagem ela ajuda na fertilização e volta de novo na fertilização dos alimentos. Então, e aí volta para o ciclo. Esses alimentos vão voltar a ser consumidos, virarem resto, e assim o ciclo é sucessivo. A questão da taxonomia dos vertebrados, o tecido duro são preservados, né, pela mineralização, e o principal constituinte é a apatita. Nos esqueletos é possível achar uma concentração bem alta de hidroapatita, que favorece também a fossilização. As partes moles elas podem ser fossilizadas pela substituição de partículas orgânicas por inorgânicas. Uma outra coisa também é que em locais com grande transporte de energia, ou seja, lugares que têm queda d'água ou que sofrem com pressões físicas, é possível observar uma desarticulação dos fósseis por causa de uma pressão mecânica mesmo. E por último, ele fala a respeito dos métodos geoquímicos aplicados à paleontologia de vertebrados. Fala da amostragem da petrografia, que no caso da amostragem há o estabelecimento de marcos estratigráficos. As escavações têm a amostragem de intervalos curtos, escala de centímetros, para se observar as variações faciológicas, para ver de fato as faces desse fóssil ou dessa amostra. A petrografia é a identificação do mineral, seus padrões diagenéticos e microestruturais, por meio de um microscópio petrográfico, que é feito analisando porções bem finas e polidas de fósseis. É possível também, como outro método, destacar a difratometria de raio-x, que vai se isolar fragmentos de ossos, vai pulverizar e depois vai analisar, e vai obter como resultado a composição mineralógica qualitativa, como mostra aqui esse gráfico. Ele mostra a quantidade
de cada componente molecular aqui de uma amostra. Além disso, tem o microscópio e a microsonda eletrônica, que faz o mapeamento químico das amostras, identificando suas microestruturas. Ele permite observar e caracterizar os materiais heterogêneos e pode também, por ele, observar a composição, superfície topográfica e a cristalografia da amostra. Além disso, também como método, a análise de isótopos estáveis do oxigênio. A partir dele, dá para fazer interpretações paleoclimáticas e de paleotemperaturas, como eu havia falado lá no ciclo do oxigênio. O oxigênio ele vai ter isótopos diferentes, dependendo do local que ele for analisado. A concentração de oxigênio estável de organismos está relacionado a condições do ambiente, e isso faz com que a gente consiga estimar as condições ambientais pela concentração do isótopo que estava naquele fóssil, naquele local. Então, dá para falar a respeito do fóssil e dá para falar a respeito do ambiente, fazendo essa análise de oxigênio estável. Eu termino a apresentação aqui e muito obrigada.